E rolou um surto coletivo no mês de setembro por conta de uma reportagem que saiu em um grande canal do YouTube que atinge muitos brasileiros que estão nos Estados Unidos. Essa reportagem foi feita de forma tão equivocada que a própria Receita Federal teve que fazer um post no Instagram para poder mostrar, para poder dizer que a maioria das informações que foram ditas nessa reportagem eram fake news. Então eu vou deixar aqui o link de todas essas demonstrações de verificação que aconteceram. Vários consulados também fizeram posts dizendo que não é bem assim, que o que foi dito nessa reportagem estava equivocado. E o que a gente vai fazer hoje é destrinchar essa reportagem para acabar com o pânico que aconteceu. E eu acabei demorando um pouquinho mais para poder falar sobre isso, porque eu não queria... Esse hype aqui eu não estava muito afim de pegar, não. Porque tinha muita coisa errada e aí, enfim... Hoje, que já passou um tempo, que os ânimos já se acalmaram, eu acho que esse é o momento pra gente falar sobre isso. Bora lá? Olá, eu sou a Cintia e se você é brasileiro e tá vivendo por aí, esse é o canal. Hoje a gente vai falar das fake news que estão rolando por aí relacionadas à declaração de saída definitiva. Eu vou colocar aqui a reportagem pra rodar e a gente vai falando toda vez que eu ver que alguma coisa foi feita de forma equivocada, que alguma informação não tá batendo, eu vou pausar o vídeo e vou explicar pra vocês. Então vamos lá! Cada vez mais brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos estão fazendo a chamada saída fiscal definitiva. E agora eles têm um motivo importante para não esperar para fazer essa declaração. É que a partir do próximo ano, o sistema da Receita Federal do Brasil vai rastrear todas as pessoas que saíram do país e não fizeram essa declaração e vai cobrar impostos de rendimentos de bens adquiridos no exterior. Essa aqui foi a maior fake news da reportagem toda. E foi essa fake news que a Receita Federal se predispôs a desmentir. Não existe rastreamento de não residente. Não existe nada novo acontecendo. Eu já venho falando disso há muito tempo. Vamos organizar nossa situação fiscal. A Receita Federal está melhorando seus sistemas de forma que eles conseguem agora já visualizar algumas das nossas contas no exterior. Eles já conseguem ter acesso a algumas informações que eles antes não tinham. Mas é só isso que está acontecendo. Este ano mesmo, a gente já atendeu aqui muitos brasileiros que vivem no Reino Unido, na Holanda, na Austrália. E para esses brasileiros que escolheram ficar fazendo declaração de imposto de renda no Brasil, na hora de fazer a declaração desse ano e puxar a pré-preenchida, apareceu lá a conta que existe no exterior. Então, não existe um novo rastreamento que está acontecendo. O que está acontecendo é a evolução dos processos, né, a evolução dos sistemas. E sim, a Receita Federal em algum momento vai conseguir visualizar tudo que a gente tem no exterior. A observação é que visualizar e notificar, né, se ela por acaso notificar a gente querendo saber o que é que acontece, o que é que a gente tem no exterior, ainda assim não quer dizer tributar, tá? São coisas muito diferentes. Vamos falando sobre isso aqui no decorrer do vídeo. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda. Fernando Haddad garantiu que a nova estrutura tributária vai rastrear quais são os brasileiros que estão irregulares fiscalmente a partir do ano que vem. Isso daqui não existiu. Se você ver, ali é uma imagem do Haddad dando alguma entrevista sobre alguma coisa, mas não sobre esse assunto. Essa reportagem, essa fala do Haddad falando sobre isso não existe. O que existe, se vocês quiserem verificar, é a coletiva de imprensa da Receita Federal desse ano. Todo ano eles fazem essa coletiva para poder dizer o que é que mudou ali, o que é que vai ser cobrado. E ali tem vários auditores da Receita Federal sentados na mesa respondendo as perguntas e um desses auditores diz: olha, a gente tem conhecimento das contas que vocês têm no exterior. Ele fala isso. E isso é tudo que existe com relação à questão exterior, à questão declaração de saída, à questão rendimentos no exterior. Não existe essa fala do Haddad que eles colocaram aqui totalmente equivocada. Isso deve atingir milhares de pessoas que vivem no exterior. Não há um levantamento oficial, mas especialistas dizem que é aqui nos Estados Unidos que estão a maioria dos brasileiros que não formalizaram a sua condição de não residente junto à Receita Federal do Brasil. Outro dado totalmente equivocado. O que acontece é que quando você tem um volume muito grande de imigrantes, como está nos Estados Unidos, né? Então, naturalmente, pela massa, você vai ter uma quantidade maior de brasileiros ali que não fizeram a declaração de saída definitiva. Mas, proporcionalmente, a gente não tem como afirmar isso. Não tem como você dizer que dos 2 milhões de brasileiros que vivem nos Estados Unidos, 60% não fez a declaração de saída definitiva, enquanto que dos 400 mil que vivem em Portugal, 30% não fez a declaração de saída. Não existe essa possibilidade da gente mensurar isso. Então, quando ele fala assim,
É provável que, como nos Estados Unidos existe a maior quantidade de imigrantes brasileiros, também existe a maior quantidade de imigrantes que não fizeram a declaração de saída definitiva. E sem essa declaração, você continua sendo considerado residente fiscal. Ou seja, tem que declarar imposto de renda anualmente. Uma informação certa. Sem a declaração de saída, você continua sendo residente fiscal. Primeira informação certa do vídeo. Porque quando você não faz a declaração de saída, você cai num limbo, onde você não tem rendimentos caindo ali, circulando no seu CPF. Para a Receita Federal, você é uma pessoa não tributável. Não interessa se você é isento ou se você não é residente fiscal. Então, se você não faz a declaração de saída, você está nesse limbo, onde a Receita Federal não sabe qual é a sua situação. Isso quer dizer que você não vai ser tributado do mesmo jeito. Cíntia, mas todo mundo fala que se não fizer a saída definitiva, você é tributado sobre os rendimentos no exterior. Não é assim que acontece. Se você saiu do Brasil, abandonou tudo que tinha no Brasil, não pretende retornar, não vai ter dinheiro circulando no seu CPF, a lei diz que a partir de 1 ano e 1 dia fora do Brasil você já não é mais residente fiscal. Então, mesmo que a Receita Federal visualize que você tem bens no exterior, que você tem rendimentos no exterior, ainda assim ela não pode te tributar, porque você não é residente fiscal mesmo não tendo feito a saída definitiva. O que muda completamente se você ficou fazendo a declaração de imposto de renda para o Brasil. Porque fazer a declaração de imposto de renda para o Brasil é a forma de você dizer que é residente fiscal. Então, saí do Brasil, mas para manter o meu CPF ativo, fiquei fazendo as declarações de imposto de renda para o Brasil. Pronto, ferrou tudo. Você tem sim que declarar os seus rendimentos no exterior. E se a Receita Federal quiser, ela pode sim cobrar o imposto sobre os seus ganhos no exterior, certo? Então, é muito importante você conhecer a situação na qual você está agora. Saí do Brasil há 20 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos, mas não mandei mais dinheiro para o Brasil, não tenho conta aberta no Brasil, não pretendo voltar para o Brasil, sumi. Acabou, você também sumiu para a Receita Federal, eles também não podem te tributar, tá bom? Imposto de renda anualmente. Corre risco de bitributação, ou seja, pagar imposto no Brasil e no exterior. Multas por atraso ou omissão, bloqueio de CPF, impedimento de renovar o passaporte e afetar a conta bancária e a herança no Brasil. Vamos lá, vamos analisar essa listinha da destruição aqui. Sendo residente fiscal, você tem que declarar o imposto de renda anual. Correto? Correto. Se você se mantém como residente fiscal. Então, Cíntia, eu saí do Brasil, mas eu quero continuar fazendo minha declaração de imposto de renda para o Brasil. Tá, por quê? Porque eu trabalho para o Brasil, porque eu tenho empresa no Brasil, porque eu tenho investimento no Brasil. Eu escolhi fazer essa declaração e por isso eu sou residente fiscal. Yes. Ao escolher fazer a declaração de imposto de renda para o Brasil, você tem a obrigação de declarar os seus rendimentos no exterior. Então, Cíntia, eu me mantive residente fiscal porque eu tenho MEI, declaro os seus rendimentos nos Estados Unidos no Carnê-Leão. O Carnê-Leão serve para isso. Cíntia, eu me mantive residente fiscal no Brasil porque eu tenho 2 milhões em investimentos em ações e eu sei que o não residente não pode ter esses investimentos. Pode ter através de uma conta CNR Full, mas não vem ao caso. Se você quer manter os seus investimentos em ações como residente, declare os seus rendimentos na Austrália para o Brasil através do Carnê-Leão. Escolheu se manter como residente fiscal, escolheu fazer as declarações de imposto de renda, tem que declarar os rendimentos no exterior. Saiu e abandonou tudo, não declara imposto de renda para o Brasil, não declara imposto de renda no exterior e, de preferência, faz a declaração de saída só para garantir que no futuro você não pode ser notificado e ter que provar para a Receita Federal que não era residente, blá blá blá. Emitir a sua declaração de saída definitiva te livra dessa burocracia se for necessário. Então, por exemplo, saí do Brasil, abandonei tudo há 10 anos. Só que agora eu vou precisar mandar 500 mil reais pro Brasil porque eu vou voltar a morar no Brasil. Como é que esses 500 mil reais vão chegar no seu CPF? A Receita Federal vai olhar para esse dinheiro e vai dizer, oxe, como assim? De onde veio? Do que se alimenta? Onde estava vivendo? Não é? E aí ela pode te notificar. Se ela te notificar, você vai ter que provar para a Receita Federal que não era residente. Olha, Receita, tá aqui meu contrato de trabalho, meu contrato de aluguel, minhas provas de que eu não era residente fiscal há 5 anos. Então você não pode me cobrar por esse dinheiro que eu tô mandando pro Brasil. Mas a responsabilidade de provar é sua. Se você faz a declaração de saída, você não tem que provar mais nada. Vou precisar mandar 500 mil reais pro Brasil, vou precisar voltar a morar no Brasil, vou mandar 2 milhões. Como é que a Receita Federal vai ver isso? Ele fez a declaração de saída, ele mandou para uma conta de não residente, tá tudo certo, não posso tributar, ok? Então a declaração de saída serve para poder reforçar
o seu status de não residente. Risco de bitributação. Sim, o risco de bitributação existe. E como é que funciona o acordo de não bitributação? Que vocês fazem muita confusão. Não é, eu já paguei 15% nos Estados Unidos, não vou pagar no Brasil, mesmo ele cobrando 20%. Não. Se você pagou 15% nos Estados Unidos, falta pagar 5% para o Brasil, se aquele rendimento é tributado a 20% no Brasil e a 15% nos Estados Unidos. Então, você sempre vai pagar a diferença do valor. Não é não pagar nada. Você paga o que falta para o outro país. Então, ao fazer a declaração de saída, você também se livra disso. Mandei para o Brasil o dinheiro. Vou pagar mais alguma coisa para a Receita Federal? Não. Multas por atraso ou omissão. Multas por atraso ou omissão. Quando é que isso acontece? Se você hoje faz assim, nossa, eu saí em 2019, vou fazer minha declaração de saída definitiva retroativa. Quer dizer que eu saí em 2019. Em primeiro lugar, para fazer isso, você não pode ter ficado entregando as declarações de imposto de renda. Se ficou entregando as declarações de imposto de renda todos os anos, já não pode mais fazer isso. Tem que cancelar todas as declarações. Não é todo mundo que pode cancelar, né? Não é toda solicitação de cancelamento que é diferida. Então, já gera uma complicação aí. Mas digamos que você saiu e não fez mais nada no Brasil. Aí agora você vai baixar o aplicativo de 2020 no seu computador e vai fazer a declaração de saída definitiva retroativa 2019, seguindo este vídeo aqui que tá no card, onde eu mostro passo a passo como você deve fazer sua declaração de saída. Fez a sua declaração de saída retroativa 2019, vai gerar uma multa de R$ 165 e alguns centavos. Pronto, essa é a multa por entrega em atraso. E omissão? Omissão acontece quando você começa a mandar dinheiro pro Brasil e nem faz declaração de saída definitiva, nem faz declaração de imposto de renda. Ou faz investimentos, ou resgata o investimento que é de residente, sendo não residente, ou tinha imposto, fez um day trade. Tudo isso aí faz você cair em situação de pendência. O que é a situação de pendência? É quando você cai na obrigatoriedade de declarar e não declara. Passado um tempo onde você tinha ali a situação de pendência e você podia resolver de forma amigável e não resolveu, a sua situação de entrega da declaração cai em omissão. Ou seja, você tinha a obrigação de declarar e você se omitiu. Então, cai na situação de omissão nesses casos. Nesses casos, você vai ter que declarar o imposto. E aí, se você tiver que pagar o imposto de renda, né? Se a gente fizer o cálculo do seu imposto de renda e gerar o imposto de renda a pagar, você precisa pagar multa e juros sobre esse imposto. Bloqueio de CPF. O bloqueio de CPF acontece exatamente dessa forma. Primeiro, você cai na malha e a sua situação da declaração de imposto de renda cai em pendência. Depois, ela cai em omissão e se você não resolver, o seu CPF é bloqueado e você não pode mais fazer transações bancárias no Brasil. Mas perceba que isso não tem a ver com a declaração de saída definitiva. Isso tem a ver com você cair em uma situação de pendência no Brasil. E essa situação de pendência no Brasil pode acontecer mesmo se você tiver feito a declaração de saída definitiva. Por exemplo, você faz a declaração de saída definitiva, mas faz investimentos em ações, resgata, vende, cai na obrigatoriedade de declarar. Vai cair em situação de pendência mesmo tendo feito a declaração de saída definitiva. Fiz a declaração de saída definitiva, mas tenho 3 imóveis alugados por imobiliária e não estou pagando os 15% sobre o rendimento de aluguel. Vai cair em situação de pendência mesmo tendo feito a declaração de saída definitiva. Perceba que, relacionado à declaração de saída definitiva, são somente os 3 primeiros itens: declarar imposto de renda anual, risco de bitributação e multa por atraso ou omissão. O bloqueio de CPF não é diretamente relacionado à declaração de saída, então você pode muito bem sair do Brasil há 30 anos, nunca ter feito a declaração de imposto de renda, nunca ter feito a declaração de saída e seu CPF vai estar regular, porque você vai estar nesse limbo onde a Receita Federal não sabe se você é isento ou não residente. E nesse caso, seu CPF está regular. Impedimento de renovar o passaporte. Não tem relação com a declaração de saída definitiva, tem relação com o seu CPF está bloqueado, que pode estar bloqueado por diversos outros motivos, não por causa da declaração de saída. Então, sair do Brasil há 10 anos, não fiz a declaração de saída definitiva, pode continuar renovando seu passaporte do mesmo jeito, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E afetar a conta bancária e herança no Brasil. E isso também tem a ver com bloqueio de CPF, que pode acontecer por qualquer outro motivo, não por causa da declaração de saída. Se você não fez a declaração de saída, mas não caiu em nenhuma situação que te jogasse na malha, que bloqueasse seu CPF, você consegue sim abrir uma conta bancária sem nenhum problema e consegue receber herança sem nenhum estresse. Herança não é tributada em imposto de renda, tanto para residente quanto para não residente, e o ITCMD é preciso ver se você tem que pagar a depender do estado onde você está recebendo sua herança. Vamos lá! Todos os brasileiros precisam fazer essa declaração sem exceção. Quem ainda não fez deve correr para regularizar e evitar dores de cabeça, principalmente junto ao fisco. Mesmo para quem já está há anos fora do país, é possível fazer essa declaração de forma retroativa. Mas é preciso consultar um advogado ou um especialista em impostos para entender as regras.
Veja bem, lá na lei está dizendo que é obrigatório declarar a saída definitiva, mas na mesma lei está dizendo que se você ficar mais de um ano e um dia fora, você também já é considerado não residente, independente de entregar ou não a declaração. Então, fica meio assim, tá? Com relação a procurar um especialista para poder te ajudar, se você tem uma situação muito simples, não precisa gastar seu dinheiro me contratando para poder ajudar você a fazer consultoria, não, para poder entender sua situação. Se você saiu do Brasil e não manteve nenhuma relação fiscal com o Brasil, não tem necessidade de você contratar um consultor para poder te dizer, não tem nada para fazer, basta emitir sua declaração. Vai emitir sua declaração com o vídeo que eu tenho aqui, passo a passo, declaração de saída definitiva, e não vai ter que gastar nada. Quando é que você precisa vir me procurar ou procurar um outro especialista? Se você tiver rendimentos no Brasil, então você faz parte de um quadro societário de alguma empresa no Brasil. Se você tem investimentos, né, em renda variável principalmente. Se você ficou declarando imposto de renda todos os anos, porque aí a gente tem que ver se a gente faz o cancelamento da sua declaração ou se a gente retifica as declarações. A gente tem que ver analisar todas essas questões. Se você tiver qualquer situação que seja fora do óbvio, mais complicado. Então, ficou mandando muito dinheiro para o Brasil e por sorte ainda não foi notificado, mas pode ser a qualquer momento. A gente precisa precaver, né, analisar a sua situação de forma que a gente consiga tanto te dizer quais são os riscos que você está correndo por ter feito tudo errado, quanto se a gente consegue te ajudar a organizar e de repente até criar uma forma de regularizar a situação. Mas não é para todo mundo, tá? Não tô aqui para vender consultoria. Se você tem uma situação muito simples, Cíntia, saí do Brasil, nunca declarei imposto de renda no Brasil, não tenho pretensão de retornar, mando R$1.000 por ano para o Brasil, não tem estresse. Faz a sua declaração de saída definitiva você mesmo, baixa o aplicativo no seu computador e tá feito. Muito simples, fácil e gratuito. E pode ser feito online no site da Receita Federal. É preciso entregar 2 documentos: a comunicação de saída definitiva e a declaração de saída definitiva, geralmente até abril do ano corrente. Vamos falar sobre essa questão de entregar a comunicação e de entregar a declaração. Não é verdade, tá? Se você já saiu do Brasil há muitos anos atrás, não tem que se falar em comunicação. O que é a comunicação de saída definitiva? A comunicação de saída é um aviso prévio que você dá para a Receita Federal para avisar que você está saindo este ano, mas que você só vai poder entregar a declaração de saída definitiva ano que vem. Então, só faz sentido a gente falar que você precisa entregar a sua comunicação de saída definitiva se você estiver saindo agora. Se você saiu agora em 2025, você pode entregar sua comunicação de saída até fevereiro de 2026. Se você saiu antes de 2025, você não pode entregar a comunicação de saída, porque a comunicação de saída só pode ser entregue até fevereiro do ano subsequente. Se você saiu em 2023, você tinha que ter entregue até fevereiro de 2024. Pra que você vai entregar a comunicação se você não tá querendo dar aviso prévio? Você já saiu há muito tempo. Você tem que fazer agora a declaração. Sem estresse, sem problemática, sem essas maluquices de você não fez comunicação, não pode fazer declaração e tem que voltar pro Brasil para poder fazer. Bora parar com essa maluquice aí. Você vai baixar o aplicativo no seu computador e fazer sua declaração de saída definitiva e pagar a sua multa de R$165 e tá feito, tá? Tá livre da Receita Federal. Basicamente, a saída fiscal é quando um indivíduo solicita a saída definitiva fiscal no Brasil. Basicamente, ele vai deixar de ser residente fiscal lá no Brasil. Existe uma análise que diz quando isso traz um benefício fiscal para o indivíduo ou quando isso traz um malefício. Vale lembrar que mesmo quem não teve nenhum bem ou rendimento no Brasil precisa oficializar a saída definitiva. O que é que acontece? Em alguns casos, alguns poucos casos, mas existem casos, onde a gente não recomenda a declaração de saída. Por exemplo, quando você vive em um país que tem uma carga fiscal, uma carga tributária maior do que o Brasil e tem acordo de não tributação com o Brasil. E aí no Brasil você tem uma carteira de investimentos incrível, que você está produzindo essa carteira, se dedicando a essa carteira para sua aposentadoria e não quer se desfazer. Como você já está pagando um imposto muito mais alto no exterior, o que é que a gente faz? A gente faz sua declaração de imposto de renda no Brasil, declarando no Carnê-Leão seus rendimentos no exterior, porque essa é a forma certa de ter 2 residências fiscais, e tá feito, você continua regular, mesmo não tendo feito a saída definitiva. Então, essa análise precisa ser feita por um especialista. Essa análise, tá? É um processo burocrático, mas essencial para quem quer construir a vida em outro país. É um processo burocrático,
né? É meio chatinho de fazer, às vezes você não consegue baixar no seu computador o programa para poder fazer a sua declaração. Se vocês estiverem tendo dificuldade de fazer a sua declaração, quiser que um especialista faça para você, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, você vai preencher o formulário, a gente vai analisar a sua situação, dizer se você está apto ou não a fazer a sua declaração de saída, e se você estiver apto, a gente manda para você um orçamento da sua situação para poder você fazer a sua declaração de saída definitiva com a gente. Ou porque você não tem um computador, ou porque você não está conseguindo baixar o programa, ou porque você está se sentindo insegura, porque você nunca fez declaração de imposto de renda no Brasil, a gente faz para ti. Um dos motivos pelo qual os brasileiros costumam dar saída fiscal no Brasil é evitar a bitributação, ou seja, pagar impostos nos dois países. Isso acontece em algumas estruturas fiscais específicas. Mas é importante se atentar se o indivíduo possui bens, renda ou benefícios no Brasil que exigem que ele mantenha a residência fiscal no país. E foi isso. Acabou aí essa reportagem polêmica que causou esse tsunami, essa inundação de mensagens, de busca, de essa loucura. Eu só tenho mais uma coisa para dizer. Em primeiro lugar, se inscreve aqui, ativa o sininho. E a segunda coisa é: atualizar o endereço no CPF não é fazer saída fiscal. Existe sim uma forma de fazer a saída fiscal através de e-mail. Você manda um e-mail para a Receita Federal solicitando a sua saída fiscal. Eles vão te responder com um formulário que você vai responder, assinar e mandar a documentação para eles, e eles vão dizer saída fiscal emitida. Pronto. Aí você fez a saída fiscal. Ou você baixa o aplicativo no seu computador, seguindo o meu vídeo aqui passo a passo, e faz a sua saída fiscal. Atualizar endereço no CPF não é uma saída fiscal válida, por quê? Vou te dar 3 segundos para responder. Atualizar o endereço no CPF não é uma saída fiscal válida porque você pode morar onde você quiser e ainda assim ser residente fiscal no Brasil. Eu escolho ser residente fiscal no Brasil. Então eu posso estar aqui morando em Portugal e escolher continuar fazendo as declarações de imposto de renda para o Brasil e escolher declarar para o Brasil meus rendimentos em Portugal. Eu posso escolher isso. E eu posso colocar lá na minha declaração de imposto de renda que eu moro em Portugal. Meu CPF vai estar atualizado com o endereço de Portugal e mesmo assim eu vou continuar sendo residente fiscal. Então somente atualizar o endereço no CPF não é saída fiscal, tá bom? Não interessa o que esses cientistas malucos aí da internet estão falando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês possam dormir em paz essa noite, porque vocês estavam muito agoniados. E espero ter ajudado. Se precisarem de mim, link aqui na descrição do vídeo para poder agendar uma consultoria comigo. Últimos horários de 2025 já estão disponíveis, tá? E se você quiser que a gente faça a declaração de saída definitiva para vocês, também. Deixem aqui seus comentários que eu quero saber o que é que vocês acharam, se vocês se preocuparam, se vocês se descabelaram. E eu quero saber também qual é o tema que vocês querem para os próximos vídeos, para os vídeos 2026 aqui no canal. Um beijo, até a próxima, tchau!